Procure Efésios no capítulo 5, a partir do versículo 15. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos discípulos que moravam na cidade de Éfeso. Efésios 5,15. Vamos estudar um pouco sobre esse texto e como esse texto pode abençoar a nossa casa, pode abençoar a nossa vida. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Diga misericórdia, né? Olha só, meu Deus. Os dias são maus, mas são mesmo. Eu quero que a gente remonte na nossa mente aquelas 3 famosas perguntinhas que a gente sempre faz. Deus falou comigo hoje? Esteja atento para que Deus fale com você hoje. Esteja atento para que Deus monte na sua cabeça uma conversa e Ele possa conversar com você, Ele possa falar com você. Dessa conversa com Deus, você entendeu o quê? O que foi que eu entendi dessa palavra de Deus para mim? O que foi que eu entendi do que Deus falou comigo? E o mais importante, né? O que é que eu vou fazer com esse entendimento? Entre nessa mensagem junto comigo, pensando nessas 3 respostas, né? O que Deus falou com você, o que você entendeu do que Deus falou e o que é que você vai fazer com isso que Deus falou para você. Efésios 5,15. Efésios é uma carta endereçada para esses cristãos, para esses discípulos que moravam em Éfeso. E hoje eu quero trazer esse endereço também para a sua vida. Essa carta também foi escrita para você. Essa carta também foi escrita na sua direção. Eu sei que o contexto de Éfeso é ali uns 60 anos depois de Jesus. Então é um tempo muito longo depois. Paulo já estava velhinho escrevendo isso aqui em uma viagem missionária. Mas o contexto romano de governo daquela época, principalmente sobre aquela região, a região da antiga chamada Ásia Menor, atualmente Turquia. Então naquela região ali que hoje é a Turquia, era uma região muito forte em comércio. E eu quero que você entenda o seguinte: aquela região forte em comércio juntava muita gente de múltiplas culturas, e essas múltiplas culturas criavam ali um ambiente cultural muito forte, misturado, mas muito forte, efervescente. Onde você ia, tinha gente ministrando, aplicando, mostrando a sua cultura, porque era uma região que o poder financeiro era muito grande, e a multiplicidade de pessoas estavam ali. Então é óbvio que a cultura crescia fortemente naquela região. O que esse contexto tem a ver hoje? Hoje nós moramos num mundo global, onde as culturas estão publicadas o tempo todo. Eu vinha dirigindo para cá, para o nosso culto, e a Aratuza começou a contar uma história que ela viu na internet, numa rede social ontem, um japonês. Olha só de onde é a fonte. Japonês. O Japão está bem distante daqui. Mas o japonês estava falando como ele viu, como ele visualizou o Dia das Mães no Brasil. Não era isso? O Dia das Mães no Brasil é especial. Lá no Japão dá só uma florzinha, que ele disse, né? Um presentinho simples, passa a mensagem. Mas aqui no Brasil não. O mundo para, né? No Brasil todo mundo para, vai almoçar com a mãe, todo mundo bonitinho. Para a mãe não fazer comida nesse dia, leva a mãe para comer fora, né? Leva no restaurante, vai comer fora, que é para a senhora não fazer comida hoje, porque hoje é o Dia das Mães. Então sempre tem um movimento, né? Todo mundo quer passar o Dia das Mães com a mãe, no mínimo falar com ela, né? No mínimo falar com ela. Se você não falou com a sua mãe no Dia das Mães, que Deus lhe perdoe, né? Que Deus lhe perdoe. Então tem que ter um movimento. O japonês já viu, olha, é diferente. A cultura diferenciou para mim. Aqui o negócio é uma festividade grande. Para mim foi um impacto. Mistura de culturas. Hoje você tem acesso a várias culturas na ponta do dedo. Basta clicar na tela do seu celular. Você tem acesso a várias culturas. Tem gente gravando vídeo mostrando a cultura dele. Eu quero contar para vocês a minha cultura. E quando você vê, o canal do cara é um estouro. Cheio de gente querendo saber como é a cultura dele. Goethe que falou isso, né? Quer ser universal? Fale do seu quintal. Pinte o seu quintal, mostre o seu quintal, mostre como é que é dentro da sua casa. Você vai ser universal, todo mundo vai querer saber como é a sua cultura. Como é a sua cultura? Paulo começou a ter uma ideia sobre isso. Vocês que estão de Éfeso, estão imersos nesse caldo cultural,
estão imersos nesse poder financeiro, estão dentro desse governo de Roma, que promovia isso, que as culturas se misturassem, todos deveriam respeitar a cultura um do outro, e elas deveriam se subsistir, mas todos debaixo do governo romano. Então era esse o contexto. Paulo começou a ministrar aos seus discípulos: vede prudentemente. É assim que ele abre esse versículo que a gente catou da carta de Paulo, que é o que eu trago para o nosso entendimento hoje. Primeira coisa hoje que a gente tem que mentalizar, que eu quero que Deus fale com você: vede prudentemente. Essa expressão vê de uma forma prudente, no original que Paulo escreveu, dentro dessa cultura que Paulo escreveu, era uma cautela na sua observação própria. É observar, é você olhar, é você colocar os seus olhos em cima. Coloque os olhos em cima dessas coisas e comece a observar a sua conduta. Qual a principal aplicação aqui? Estar atento. Hoje em dia, todos nós devemos estar atentos. Estar atento é colocar sua atenção em cima de alguma coisa, colocar sua atenção em cima de coisas que você não precisa, não pode perder, você não pode deixar passar. Teve um cara que ele fazia parte do estilo dele, andar com guarda-chuva. Não é muito meu estilo. Eu não gosto de andar com nada nas mãos, eu fico doidinho. Eu não gosto de andar com nada nas mãos. Eu saio de casa sem nada nas mãos. Mas tem gente que gosta de ter alguma coisa nas mãos. Esse cara gostava de guarda-chuva, era o estilo dele. Ele saiu com guarda-chuva na mão. E quando eu li essa história, eu achei uma história um pouco até cômica no sentido dela, que você vai já pegar esse mesmo sentido. Ele sempre saía com o guarda-chuva na mão, até que um dia ele estava distraído, o guarda-chuva ficou no trabalho, ele estava distraído, e começou a pensar sobre coisas da vida, e cada vez que ele caminhava, ele pensava mais nas coisas da vida, e até que começou a chover. E cadê o guarda-chuva? Ele começou a fazer a pergunta: cadê o guarda-chuva? Onde está o meu guarda-chuva? O guarda-chuva sempre está na mão. E o guarda-chuva sumiu. Cadê o guarda-chuva? Você sabe onde é que estava o guarda-chuva? Não sabe, mas eu falei. Eu disse que o guarda-chuva estava onde? Ninguém prestou atenção. Mas eu disse onde estava o guarda-chuva. Nem ele prestou atenção, nem você. Mas eu disse: o guarda-chuva estava no trabalho. Mas você não pegou. Quando você assistir esse vídeo, você vai ver, não é que ele disse mesmo? Ele disse que o guarda-chuva estava no trabalho. Se você não prestar atenção, vai perder, que nem ele. Ele não pegou. Ele não pegou onde é que estava o guarda-chuva. Se molhou todinho e disse: como é que pode? Eu saio sempre com guarda-chuva, mas dessa vez o guarda-chuva ficou no trabalho. Se você tirar a atenção um pouquinho, passou a informação e você não pegou. Onde está o seu guarda-chuva? Está onde você vê prudentemente. Veja prudentemente onde estão as coisas. Paulo vai começar a ensinar, mas primeiro ele diz: tem que ter atenção. Se você não tiver atenção num detalhe, você pode perder muita coisa e o mal pode te pegar. Eu fiquei abismado com uma pessoa que chegou em outro país, ela se mudou, foi para outro país, e ela estava relatando a história dela. Eu ouvi no relato, ela disse: eu tive que mudar de telefone, comprei o telefone, e quando eu comprei o telefone, naquela semana que eu comprei o telefone, um número novo, um número de outro país, começou a chegar muitas mensagens, todo dia muitas mensagens, e dizendo: você está atrasado com a sua Netflix aqui. Ela: como? Eu cheguei nessa semana, não existe Netflix minha aqui. Ela: como é que você pode estar atrasando a conta do banco? Clique no link e pague agora. Ela: mas eu não tenho conta no banco aqui. Golpe. Chegando todo, assim que você comprou, já chega alguém dizendo: eu vou pegar o desatento, que vai clicar no link e vai dizer: eu não posso ter débito, eu acabei de chegar no país, eu não posso estar devendo, eu tenho que pagar. E clicou. Na hora que clicou, meu amigo, já caiu no golpe, já clonou seu celular, já teve um problema. O desatento vai pegar. E essa é a dinâmica. Eu tinha um professor que a gente passou pelo corredor e só via o grito dele, ele berrando e berrava, falava alguns palavrões, e gritando e batendo na mesa, e todo mundo ficou preocupado: o que está acontecendo com ele? Até que um outro professor, colega, abriu: o que foi? Um vagabundo acabou de ligar para o meu celular, dizendo que estava sequestrando a minha filha, e eu estava dando um jeito nele. Que ele percebeu: não, sequestrou minha filha, coisa nenhuma. E aí estava reclamando do cara, batendo. É pegar o desatento. Ele quer pegar você na hora do seu trabalho, quer pegar você na hora que você está com a cabeça quente, quer pegar você na hora que você está resolvendo um problema e dar um susto em você. E aí pega você desatento. E aí é onde as pessoas caem no golpe. Olha, não é muito vexame você dizer: olha, eu caí num golpe parecido com esse. Não é vexatório, não.
Por quê? Porque eles trabalham exatamente para isso, para pegar você na desatenção, para pegar você na hora que você não está prestando atenção. E Paulo começa o ensino dele dizendo: eu vou ensinar algo precioso para vocês, vede prudentemente. Quando ele usa essa palavra, original blepo, é uma palavra usada no grego, principalmente naquele contexto dos portos da região, da multicultura envolvida ali, de todo mundo junto. Era a palavra que era usada para que você olhasse para dentro de você e percebesse os seus próprios detalhes. Tanto valia para dizer: olha, vamos fazer uma fiscalização, veja prudentemente, é observar todos os cantos, como também era a palavra usada para você se perceber a si mesmo, se perceba. Paulo começa, que é a nossa mensagem hoje, ele também começa a mensagem dizendo isso: está na hora de você perceber quem é você. Quem é você? Quem é o pastor Fábio? Quem é o pastor Fábio por ele mesmo? Se estivéssemos de frente com Gabi, a primeira pergunta seria essa, né? Quem é o Fábio pelo Fábio? Quem é você por você mesmo? Diga quem é você. Tem que se perceber. Sentar na sua cadeira e olhar para dentro, olhar para o seu coração, olhar para a sua mente, começar a dar definições. Quem é você? Se você não tiver essa definição pronta, própria, na hora que a Gabi perguntar, você responder, vai ser dificultoso tomar decisões, até saber se está acertando ou se está errando. Vai ser difícil, se você não souber quem é você. É a primeira pergunta: quem sou eu? Eu vi um filósofo discutindo e ele falando sobre um personagem famoso no meio literário brasileiro. Eu digo famoso porque eu conheço mesmo sem não ter nascido na época dele, mas eu acho que você também conhece. Eu conheço Machado de Assis, você conhece? Só conhece Machado de Assis quem o lê, não é verdade, professora? Tem canal de literatura, né? Uma grande fã. Então eu conheço Machado de Assis porque eu já o li, já o conheço. Se você não leu, não conhece. Mas ouvi falar. Você ouviu falar de Machado de Assis? E ele pergunta, o filósofo estava falando sobre ele, dizendo: Machado de Assis, ele não gastava tempo perguntando por que eu nasci pobre. Ele não gastava tempo perguntando por que eu nasci nessas condições. Ele gastava tempo perguntando por que nasci. Isso é interessante. Porque o porquê nasci é muito mais profundo para você se perceber do que por que eu nasci nessa condição. Por que eu nasci com esse problema? Por que eu nasci com essa dificuldade? Por que essa deficiência diante de mim? Ele perguntava: por que nasci? Que aí você consegue ser mais profundo em se avaliar, em conhecer a si mesmo. No dia de uma dificuldade, se você souber quem você é, você sabe como lidar com ela. Não sei quem eu sou, aí a dificuldade vai começar a te ensinar quem você é. Ela vai começar a dizer: está vendo? Você é desse jeito. Está vendo como é que você age diante de uma situação difícil? Você age assim, então você é assim. Mas se você já se conhecer, você já se preserva e age de acordo. As pessoas que agem mal, que reagem mal a determinadas situações, são pessoas que não se perceberam, não sabem quem são. E elas vão testar. Na descoberta, né? No susto, ela vai testar quem ela realmente é. E aí a situação vai ensinar: está vendo? Você não é tão bom como você pensava. Você não é tão tranquilo como você pensava. Você não é tão justo como você pensava. Está vendo? A situação surpresa veio e ele pregou uma peça. Tem que ter muito cuidado. Porque, por exemplo, nós somos cristãos, crentes em Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador. Sobre nós pesam vários olhos avaliativos, que ficam olhando prudentemente sobre nós e nos julgando o tempo todo. O tempo todo. E quando vem uma situação difícil, vai vir o julgamento para dar uma nota. Como é que você reage a isso? Se você não se conhecer, pessoas que não te conhecem vão te dar uma nota. Então eu prefiro eu mesmo me conhecer e saber como eu reagiria. Como você reagiria a uma situação difícil? Como você reagiria a uma situação importunadora? A um momento ruim? Como você reagiria? Eu vi um vídeo que foi de entristecer. O cara chegava assim na grade, o cara que estava filmando morava no quarto andar, filmando o cara que mora no terceiro andar. Então ele pegou e colocou o celular assim de cima e saiu filmando. O cara pegava assim no gradeado da porta, da janela dele, e balançava, e ele berrava. E o cara disse: isso aqui é 3 da manhã que estava gravando. Olha só o desespero desse cara.
e ele berrava a grade, e ele cantava, balançando, berrando: por favor, só 5 minutos. E ele passou mais de 5 minutos só dizendo isso: por favor, só 5 minutos. Para, por favor, para, só 5 minutos, para. O que você imagina que estava na cabeça desse cara? Que situação ruim esse cara estava passando, a ponto de se desesperar, 3 da manhã, balançando grade, berrando para toda a vizinhança ouvir. Era o cachorro da vizinha que não parava de latir. 3 da manhã, o cachorro não parava. E quanto mais ele berrava, mais o cachorro latia. Quanto mais ele berrava, mais o cachorro: uau, 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 uau. Por favor, só 5 minutos. E o cachorro: uau, 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 uau. Que terrível. E você reagiria como numa situação como essa? Chegou cansado, exausto, talvez tenha trabalhado até as 2, tomou seu banho, agora eu vou dormir. E o cachorro: uau, uau, uau. Como você reagiria? Se perceba. Eu tenho que me perceber. Parece uma situação banal, mas uma situação de incômodo extrema. Como você reagiria? Uma situação que alguém te pisou no teu pé e continua pisando. Você pede: por favor, só 5 minutos, mas não para, fica pisando ainda. Como seria a sua reação? Então, esse tipo de situação é que faz eu olhar para dentro de mim e dizer: eu tenho que me perceber, eu tenho que saber quem eu sou. Quem é você no dia que o cachorro às 3 da manhã late, sem parar? Quem é você? Quem é você no dia da conduta errada de alguém que gera uma traição na sua direção? No dia que eu fui traído, qual é a sua reação? Tem que se perceber. E Paulo disse: olhe para dentro de vocês com muito cuidado, estejam atentos, não percam os detalhes, porque vocês não podem ser loucos. Ele continua assim, né? Não como nécios, mas como sábios. É o segundo ponto. Não pode ser louco. Você tem que agir como alguém estruturado, alguém que é sábio, alguém que sabe o que está fazendo, alguém que é sensato, alguém que entende. Se você não entender a situação ao seu redor, se você não entender quem você é, as suas ações serão erradas e os resultados serão desastrosos. Eu tenho que ter muito cuidado com o que está ao meu redor. A nossa vida, ela não é como construir um foguete, né? Tem esse jargão que o pessoal usa, né? Não é uma ciência de foguete, não é como construir foguete, não é tão difícil. Não é difícil se você não entender. Se você entender tudo, se você entender o que está ao seu redor, as coisas se tornam mais fáceis. Agora, se você não entende, fica mais difícil. Por favor, monte esse sofá. O cara comprou um sofá e o sofá chegou, não tinha montador, tinha um papel. Ele tinha que ler o papel e montar. E ele saiu brigando com o sofá durante o dia inteiro. Foi uma luta. Aí deixou o sofá. Olhou para o sofá, está montado. Mas a confiança dele era tamanha que antes de sentar, ele botou o pé e saiu forçando. Será que cai? Para montar um sofá. Eu estava lendo as reclamações de uma empresa aqui do Brasil sobre venda de computadores. E aí, nas reclamações da venda de computador, tinha uma mulher falando, isso faz tempo, tá? Muito tempo. Tinha uma mulher falando: eu não entendi por que o meu porta-copo não funciona mais. E o cara foi explicar: porta-copo no computador? Quando eu clico no botão Open, aí abre porta-copo. E ela botava o copo em cima. Se você se recordar um pouco tempo atrás, existia o drive de CD e DVD. Quando você clicava Open, vinha a bandejinha. E ela achava que era o porta-copo. De tanto botar copo, não abria mais, né? Se você não entender, vai ficar muito difícil, vai ficar complicado de resolver. Mas quando você entende, a sensatez chega e você consegue dar uma saída, você consegue resolver. Eu estava assistindo uma aula em uma universidade, que eu também assisto, eu sou professor, mas eu assisto a aula. Eu estava assistindo aula de uma grande universidade aí no mundo, no MIT, estava assistindo aula lá, né? Baixei lá um vídeo e estava assistindo, que era gratuito. Então eu estava assistindo a aula e o professor de lá é um professor muito didático, eu gosto muito dele. E ele dando aula, ele disse que foi ensinar o aluno sobre inteligência artificial. E ele começou a dar aula sobre inteligência artificial. E o aluno disse: olha, professor, isso aí é muito difícil. E ele: não, vou dar um exemplo para você.
e ele abriu um código que ele tinha feito e rodou o programa de inteligência artificial. E ele disse, esse programa responde perguntas. Faça uma pergunta que ele responde, baseada em inteligência artificial. E o aluno então digitou a pergunta e o computador respondeu. E o aluno disse, está vendo? Isso aí é muito difícil, isso é complexo. Esse negócio aqui é absurdo. Esse computador, ele é inteligente. E o professor disse, olha, eu vou te ensinar uma coisa. Como é que esse código foi feito? Para você perceber que o nome inteligência artificial é só um nome de uma disciplina. Na verdade, o computador não é inteligente. Inteligente é quem programa o computador. E ele começou a dar esse conceito para o aluno e foi explicando linha por linha do código. Quando chegou no final, o aluno disse, realmente o computador não é inteligente. Na verdade, esse programa em todo não é um programa inteligente, porque até eu faço. Você pegou aí a piada? Não é inteligente, porque até eu faço. Até eu faço. O professor disse, está vendo? Eu consegui provar para ele que não é inteligente. Nem o computador, nem... Se você não entender, parece que é complicado demais. Mas quando você entende, é isso que Paulo estava dizendo. Vejam, atentem, se conheçam. Conheçam as situações ao redor. Que aí vocês vão começar a agir como sábios. E não como quem é louco, como os nécios. Até que Paulo chega no ponto que eu quero me deter mais tempo. Ele diz, tem situações que vocês têm que remir o tempo, porque os dias são maus. Quando você se percebe e percebe o que está ao seu redor, você começa a entender muita coisa. Você entende por que a sua vida é essa de hoje. Você está feliz com ela? Está feliz com a sua vida hoje? Você tem que entendê-la, para você saber se você está feliz mesmo ou não. Eu estou completamente descontente com a minha vida. Olha só como essa afirmação é uma afirmação muito forte. Completamente significa que nenhuma área da tua vida te agrada. Que mau humor imenso é esse? Então eu não estou satisfeito com nada, nada me agrada, nada. Olha só, não se percebe. Perceba as áreas da sua vida. Se você não conseguir ser atento com isso, vai passar muita informação, você não vai entender, e se você não entender, realmente você não vai gostar. Mas quando Paulo fala de remir o tempo, você percebe a si mesmo e entende as situações. Aí ele usa essa expressão remir o tempo, isso me chamou muita atenção. Porque essa palavra remir o tempo do original significa resgatar. E naquele contexto de Éfeso, no contexto do governo romano, no contexto de um centro comercial e multicultural, essa palavra resgatar, que traduzido para nós virou remir, esse resgate significa eu empenhei e agora eu tenho que ter dinheiro para comprar de volta e trazer para mim. Isso é que é a palavra remir, isso que é a palavra resgatar. Então quando você aplica isso para o tempo, é algo muito sério. Porque eu ainda não descobri como é que eu compro tempo de volta para mim. Principalmente o tempo que já passou. Você já descobriu? Fora aquele filme que deu uma ideia para a gente, qual a ideia? De Volta para o Futuro. Se eu não tiver uma máquina do tempo, o tempo que se perdeu já passou. Eu não tenho como resgatar. E Paulo vem com essa ideia. Tenham cuidado. Resgatem o tempo que se passou. Meu Deus, como é que ele faz um negócio desse? Que tipo de conselho Paulo dá? Está na hora de você comprar o seu tempo de volta. Quem tem esse dinheiro? Eu acho que tem muita gente no mundo doida para juntar o dinheiro tal que possa comprar o tempo de volta. Mas desconfio que ninguém ainda descobriu. Mas que tempo foi esse? Paulo estava dizendo para a gente ser inteligente. Antes de perder o tempo, já resgatá-lo. Ele disse, cuide, porque o tempo vai passar. E você, antes de passar, você já perdeu. Então não perde. Aproveita o tempo. É a melhor tradução que eu tenho para o conceito que Paulo queria dar. Quando ele fala remir o tempo, ele está dizendo aproveite. Porque ele vai passar e você não vai conseguir trazer de volta. Então quando ele fala resgata o tempo naquela época, todo mundo lá no porto entendeu. É aproveitar. É empenhar o que for preciso de valor para aproveitar o tempo de hoje. Porque uma vez que ele passe, você não tem como comprar de volta.
não dá para empenhar no banco. Eu quero empenhar o meu tempo de 2023. Aí no final eu vim aqui comprar ele. O banqueiro vai dizer o que para você? Você está louco? E eu desconfio que ele não vai nem saber dizer quanto vale isso. Eu quero vender o meu tempo para você me dar de volta. Quanto vale isso? Porque ele vai dizer o tempo do seu trabalho. Tem gente que até diz isso, né? O tempo do seu trabalho vale o seu salário. Tudo bem. Mas o tempo com a sua família vale quanto? O tempo com a sua mãe vale quanto? O tempo com os seus filhos vale quanto? O tempo com a sua esposa, quanto vale? O tempo que você teve saúde, ai meu Deus do céu. Porque tem gente que gasta fortunas para tentar se curar de uma doença e não consegue vencer. Morreu. E se não tivesse percebido quem é, eu estou seguro de quem eu sou, isso aí vai ser uma dor imensurável. Eu fiquei impactado com o Tim Keller. Deve ter ouvido falar. Eu já falei dele aqui várias vezes. Tim Keller morreu essa semana, morreu de câncer. Aí você pode dizer, meu Deus, como é que pode um homem daquele nível de fé e morre de uma doença como essa? Ué, muita gente morre de todo tipo de doença. E ele foi câncer. Mas você precisava ver a integridade das últimas palavras. Estava internado e ele disse para os médicos, olha, está na hora de eu ir para casa. E os médicos dizem, não, é porque eu tenho que ir para a minha casa aqui, porque depois que eu for para a minha casa aqui, eu vou para a minha outra casa. Quem diz isso sem estar percebendo quem é? Ele está percebendo quem ele é. Os médicos, tudo bem, você quer ir para casa? Você vai para casa. E ele foi para casa, junto com a família, fizeram oração a semana toda a família junto com ele, orando, e ele sempre dizia, quem vai finalizar a oração sou eu. E no final da oração ele dizia algo como isso, assim tuitou o filho dele, né? Ele dizia algo como isso, pai, eu já estou pronto, eu preciso ir para casa, não demora muito, eu quero te ver. Quem é que diz isso? No leito de morte, junto da família, dizendo, eu quero ficar com a minha família. Tem gente que diz isso. Hoje, se você me perguntar, eu diria, eu quero ficar com a minha família. Mas o cara já estava pronto, como ele mesmo estava dizendo na oração. Eu estava pronto, eu já estou pronto. Chegou a hora. Não demora muito não, eu quero ver Jesus. Se possível, ainda hoje. Até que um dia amanheceu e aí chegou o dia. Ele foi. A chuva de mensagens para ele foi nesse nível. Foi descansar com o Pai. Estava na hora de descansar. Mas só quem se percebe, sabe quem é, numa situação como essa, pode dizer, esse tempo aqui já era. Eu preciso aproveitar outro, porque eu aproveitei muito bem esse. No fim desse domingo, a gente pode fazer um diagnóstico aqui pessoal, cada um. Como você tem aproveitado o seu tempo? E Paulo tem dito, isso é percepção própria. Como é que você tem se percebido? Eu me percebo dessa forma. E cada domingo que passa, eu tenho aproveitado mais e mais. Se isso for verdade, glória a Deus por você. Agora, se não for, uma senhora de 80 anos foi entrevistada sobre longevidade de vida, sobre felicidade. É bom ser velho? E ela dizendo, mas poderia ser melhor para mim se eu tivesse aproveitado mais as pessoas. Meu Deus, chegar aos 80 anos e fazer uma revelação como essa, é bom, mas para mim poderia ser melhor se eu tivesse aproveitado, e ela usou essa palavra, aproveitado melhor as pessoas. Perceba quem está ao seu redor. Quem está ao seu redor? Quem está com você? Teve um treino no Japão, numa sala de aula, contra terremotos. Lá tem muito. Terremotos, então tem que treinar as crianças para saber como proceder diante de um problema como esse. Dentro da sala, nessa sala com as crianças de 10 anos, nessa sala tinha um que era cadeirante, estava na cadeira de rodas. Na hora que começou a tocar a sirene, a maioria fez o que deveria ser feito. E começou a se colocar debaixo da carteira escolar, porque esse é o ensino que eles dão lá. Mas o que estava lá na primeira fila, ele se levantou e saiu correndo para o final da fila, onde estava o cadeirante. E lá ele pegou a cadeira dele, girou e saiu correndo para debaixo da porta, que é o segundo lugar mais seguro para aquelas crianças. E ficou com um amigo dele lá, cobrindo ele, embaixo da porteirinha da porta. Que coração, né?
Quando todo mundo se percebeu, eu estou percebendo, tem um perigo, eu me percebo, qual é a minha ação? O que você tem que fazer? Eu tenho que fazer isso. E ele, o que tinha que fazer? Primeira coisa que veio, eu tenho que ajudar o meu amigo, porque ele não vai conseguir sozinho, eu tenho que ajudar. Se perceba, numa situação como essa, você faria o quê? É na hora da percepção. Porque na hora que a situação chegar, você já sabe, eu já sei, já tomei minha decisão, eu tomei minha decisão antes, eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Atos de heroísmo saem assim, quando você já sabe quem você é, e na hora de saber o que tem que ser feito, você já sabe, simplesmente vai lá e faz, porque já decidiu antes. E Paulo diz isso, se percebam, para no dia da decisão, a sua decisão ser uma decisão sábia, e não uma decisão tola. No dia da decisão, seja uma decisão sábia. Toda a nossa vida espiritual passa por isso, porque você pode escolher hoje, terminar esse domingo fazendo coisas tolas, ou pode escolher terminar esse domingo fazendo coisas lindas diante de Deus. Você pode escolher assistir um filme como a pastora assistiu ontem, A Prova de Fogo, filme lindo. Não assistiu ainda? Procure. Estava em que stream? Na Netflix, olha só, todo mundo hoje tem Netflix, todo mundo. Tem mais conta da Netflix aberta do que pessoas morando no mundo. Então todo mundo tem Netflix hoje. Então você vai assistir Netflix, está lá A Prova de Fogo. Como tem gente que vai escolher assistir pornografia? Que escolha tola, só vai te prejudicar. Então qual vai ser a tua melhor escolha hoje? Escolha sabiamente, se perceba logo, olhe para dentro de você, eu sou assim, então eu vou decidir desse jeito, aqui vai ser a minha escolha, vai ser a sua melhor escolha, porque hoje, gente, é como Paulo diagnosticou, os dias são maus. Quando ele disse os dias são maus, ele estava lançando um diagnóstico, não é de segunda a sexta que é mau, está vendo? Esses dias são maus, não é isso que ele estava dizendo. Quando ele disse os dias são maus, ele estava falando daquela época. Essa época aqui, desse poder financeiro avassalador, desse multiculturalismo que vem e cada um faz um pouquinho do seu e quer impor, às vezes, pelo poderio financeiro, uns sobre os outros. E outros condenam, e esse condena aquele, e aquele condena esse. Esse jeito desse mundo hoje, Paulo escreveu, esses dias são maus. Se você não souber quem você é, vai tomar decisão tola facilmente, porque esses dias, olha os ares deles, são maus. Se Paulo escreveu isso naquela época, você tem coragem de apagar isso no dia de hoje? Escrever diferente no dia de hoje? Se naqueles dias eram maus na visão de Paulo, você tem coragem de dizer que hoje não é? Como é que está hoje a situação ao seu redor? Perceba, e você vai saber, não o desesperador, mas aquele que é sábio e percebe as coisas diz, ok, os dias são maus, mas as minhas decisões serão no Senhor. E aí Paulo diz, é isso que eu quero que você faça, as suas decisões sejam sábias, aproveite o tempo, porque ao seu redor, se você perceber, os dias são maus. Aproveite o tempo. Eu tenho tempo para aproveitar hoje, eu tenho tempo para aproveitar com vocês, por isso eu vim. Eu vim para aproveitar um tempo com vocês, ver o rostinho lindo de vocês, trocarmos nossas experiências, conversarmos sobre o nosso futuro como igreja. O papo que eu tive com o Stephanie aqui, para mim já foi, olha que lindo, conseguimos decidir, é sábado. A gente nem estava sabendo, né? Soube através de mim. E disse, Stephanie, sábado, Stephanie. Então ninguém está, mas a gente já resolveu aqui algo que para mim é muito importa. É um tempo que a gente vai passar junto. Para mim importa. Eu estou aproveitando esse tempo. Eu já estou mexendo aqui na minha agenda. Como será a minha semana? Eu quero aproveitar o meu tempo. Aproveitar o tempo com a minha família. Aproveitar o tempo na minha casa. Aproveitar o tempo junto e viver. Olha só, essa semana foi uma semana ótima. A semana que passou para mim foi uma boa semana. Foi para você também? Bem, tome decisões sábias. Cada decisão sábia que você toma, você diz, essa decisão foi muito boa, esse tempo eu aproveitei. Embora ao seu redor os dias sejam maus. O dia é mau, mas eu tomo decisões sábias e eu aproveito o meu tempo. Aproveite seu tempo. Os dias são maus, eles vão querer vir sobre você com tudo.
mas você tem tomado decisões sábias, então você tem aproveitado o seu tempo. Qual é a dica que eu dou? Aproveite seu tempo. Paulo escreveu sobre a armadura de Deus em Efésios 6. E ele falou sobre a armadura de Deus para você enfrentar o dia mau. Tem um dia que realmente vai ser mau, mas para enfrentar o dia mau, você enfrenta com a fé que você tem. Decisão sábia, de quem se percebe, eu tenho o escudo da fé, então eu posso me proteger. Com o escudo da fé eu me protejo. No dia mau, esses dias são maus, nesse dia, se protejam com a decisão mais sábia. Qual é a sua defesa? A minha defesa é a fé. Ou como você se defende? Eu me defendo com fé. No dia da maior dificuldade que você tiver para decidir, qual é a complicação para decidir, irmão? Está muito difícil decidir, pastor. Está até confuso. Como fazer? Os dias são maus. Como fazer? Escolha sabiamente. Primeiro se perceba. Olhe para dentro de você. Esteja atento. Quem eu sou? Eu sou isso aqui. Que ação uma pessoa como eu toma? Toma essa ação. As coisas vão começar a ficar mais fáceis de decidir. Menos difícil, né? Você vai perceber, os dias são maus, mas a minha decisão é sábia. Eu vou aproveitar esse tempo e tomar a melhor decisão.